Bom dia a todos e a todas. Bom dia a todos e a todas. Agora sim, eu gostei desse bom dia. Na verdade, eu gostaria de começar com um poema do Tiago de Mello. Para quem não conhece, é um poeta amazonense, ainda está vivo. Nós conhecemos muito pouco da nossa literatura, da nossa poesia. Ainda que o gesto me doa, não encolho a mão, avanço, levando um ramo de sol, mesmo enrolado de pó, dentro da noite mais fria. A vida que vai comigo é fogo, está sempre acesa. A vida vai no meu peito, mas é quem vai me levando, tição ardente velando, girassol na escuridão. Não tenho um caminho novo. O que tenho de novo é o jeito de caminhar. Aprendi, o caminho me ensinou a caminhar cantando, como convém a mim e aos que vão comigo, pois já não vou sozinho. Vida, casa encantada, onde eu moro e moro em mim, te quero assim verdadeira, cheirando a manga e a jasmim. A vida, é preciso merecer a vida. E com esse poema do Tiago de Mello, eu começo essa apresentação, porque, na verdade, para que a gente realmente faça a vida valer a pena, é necessário nós intervirmos nela. É necessário que nós tenhamos uma ação ativa sobre ela. E aí, quando eu fui convidada, eu falei assim, olha, eu queria propor a todos para que a gente possa ressignificar uma palavra que infelizmente está muito desgastada, que é a política. Porque eu acho que a vida tem tudo a ver com a política. Mas não essa política que a gente está encontrando hoje, mas a política como foi pensada lá atrás. A política entendida como cuidado com a cidade. Aquilo que foi construído lá atrás. O que é a política? É a polis. O que é a polis é a cidade. Então, lá no passado, quando os cidadãos, na Grécia, em Atenas, iam para a Ágora para discutir os rumos da cidade, discutir os rumos da vivência coletiva, eles nos deixaram um grande ensinamento, que nós precisamos ir para a Ágora, nós precisamos ir para a praça para discutirmos o rumo da nossa cidade, os rumos da nossa construção coletiva. E eu gostaria de propor, em primeiro lugar, que nós ressignificássemos a palavra política e resgatássemos essa noção de cuidado com a cidade. De lá para cá, o que nós fizemos? Nós fizemos, na verdade, não mais estreitar, mas sim alargar aquilo que era conhecido como cidadão. Porque naquele momento histórico, quem era cidadão? Eram proprietários, eram homens, e que tinham muitas posses. O que nós fizemos de lá para cá foi alargar essa noção de cidadão. O cidadão passou a ser a criança, passou a ser a mulher, passou a ser o semi-analfabeto, o analfabeto, passou a ser a todos. Porque todos foram compreendidos na sua dimensão de humano. E pela existência de humano, já lhe dá o direito de ter deveres, mas principalmente direitos. Então, resgatando essa noção da política, e é com essa política que a gente trabalha, nós entendemos e compreendemos que quando você quer cuidar da sua cidade, você vai encontrar desafios. Desafios por quê? Porque outras pessoas também pensam a cidade, e pensam a cidade de um outro jeito. E aí a gente vai se deparar que a gente está encontrando conflitos de interesses. E aí, resgatando o que a gente aprendeu com o Sartre, a desordem é a ordem que não queremos. E por que eu digo isso? Porque o jeito que a gente acha que está errado, está certo para alguém. Que está ganhando muito dinheiro, tendo muito poder, para ter aquilo que a gente acha que está errado. A criança na rua, a falta de educação, a falta de saúde, a falta de defesa do meio ambiente. Isso está beneficiando alguém.
E por isso que a gente verifica que essa desigualdade social, esse atraso histórico que existe no nosso país, é um fato, mas não é um destino. Nós podemos mudar esse destino. E por isso que nós construímos o Instituto Voz Ativa. Porque nós vimos esse destino, né, esse fato de desigualdade, e nós queremos construir um destino que não seja mais de desigualdade, seja de justiça social e seja de uma construção que redescubra o homem na sua humanidade, na sua beleza. Então, com isso, né, só para explicar um pouco o que nós fazemos, nós atuamos com educação, nós atuamos com cultura e nós atuamos com a construção de políticas públicas. Porque a gente acha que isso vai dar elementos, né, e estruturar condições para que se exerça a cidadania. Não existe voz ativa sem acesso ao conhecimento e sem acesso à informação. E o primeiro exemplo que eu gostaria de falar para vocês é um exemplo de um cursinho popular preparatório para o vestibular que nós fazemos lá longe, bem longe daqui, que é lá na região do Campo Grande. E por que isso é importante? Porque essa população que está lá do outro lado da cidade, do outro lado da Anhanguera, do outro lado da Bandeirantes, a outra Campinas que muitos não conhecem, né? Essa cidade, essa parte da cidade não vê a educação como direito. E não percebe que a educação é um instrumento fundamental para a gente transformar realidades e transformar pessoas. Mas não é qualquer educação. É uma educação que seja libertadora, é uma educação crítica, é uma educação não bancária, como diria o Paulo Freire. E eu gostaria de citar um exemplo de uma aluna nossa, de uma estudante nossa, que ela não acreditava ser possível passar na Unicamp. E nós passamos o ano inteiro trabalhando. A Unicamp é um direito. A Unicamp é um direito de todos os nossos jovens. Ela era empregada doméstica, já tinha criado 2 filhos e voltou a estudar. No final do ano, na inscrição, no último dia de inscrição para a Unicamp, eu liguei para ela, eram umas 2 horas da tarde. Você fez a inscrição? Não, não fiz. Por que você não fez? Não, não fiz. Você vai fazer, você tem que fazer. Não, eu estou trabalhando, não tem como eu fazer a inscrição. Eu falei, tá, então eu vou fazer a inscrição para você, me passa seus dados. Resumindo, fiz a inscrição, ela fez a prova e ela passou na primeira fase. Ela não passou na segunda fase. Mas uma coisa que me marcou profundamente é que essa estudante, ela me falou que, por nós acreditarmos nela, por nós acreditarmos nela e falarmos que ela era capaz de fazer aquela prova, fez muita mudança na vida dela. E eu acho que o trabalho fundamental de uma organização social que quer ajudar na transformação do nosso país é fazer e buscar o empoderamento das pessoas. As pessoas precisam acreditar na força que elas têm. É preciso elas acreditarem que elas são capazes. E esse empoderamento é a coisa mais difícil. Para quem faz o trabalho social, sabe muito bem, é a coisa mais difícil de se fazer. É o empoderamento das pessoas. E esse empoderamento, ele também acontece quando as pessoas têm acesso àquilo que elas não veem como direito. Não só a educação, mas também um outro trabalho que a gente faz, de saraus nas comunidades. Esse projeto de sarau, ele tinha um papel fundamental, e tem um papel fundamental, de resgatar nas pessoas o belo. Porque a arte, porque a cultura, né? O que é a cultura? A cultura, ela vem, né, do culto, do colo. O que é o colo? É o cultivar a terra. A gente perdeu muito isso de cuidar da terra, mas principalmente de cuidar do outro. E a cultura é aquilo que a gente tem de mais belo, de encontro coletivo com o outro. Então, qual é a proposta desse sarau? Primeiro, nós valorizamos os espaços públicos, então eles são feitos em espaços públicos. Nós valorizamos os artistas locais, então nós convidamos os artistas locais de onde está esse espaço público e convidamos eles a se apresentarem nesses lugares públicos. E nós valorizamos a cultura popular.
E mostramos que a cultura não é, e artista não é aquele que aparece na televisão. O artista do povo, é aquele que também tem o belo para ser usado, compartilhado e socializado com outras pessoas. Isso é importante porque quando a gente trabalha com o belo e a gente demonstra que na periferia, que lá onde dizem que eles não são nada e nem ninguém, quando nós juntamos belezas, nós mostramos que eles são capazes e nós fortalecemos o empoderamento a partir da cultura, a partir da arte. Porque a arte faz uma coisa muito importante em nós, que é lembrarmos que nós somos humanos, que nós não somos máquinas, que precisamos de sentimentos, precisamos de encontros, precisamos de partilha. É isso que nos faz humanos. Não é a racionalidade, é o sentimento, é o cuidado que nos faz sermos humanos. É isso que faz a beleza, né, dos encontros e das partilhas. E quando a gente faz essas diversas ações, nós percebemos que a prioridade numa ação de uma entidade que tem trabalho social é fazer com que haja um casamento entre as palavras e as ações. Então, quando nós falamos de educação, quando nós falamos de cultura, quando nós falamos de encontro, nós falamos principalmente de ações. Porque ações, né, elas fazem com que as palavras se tornem verdadeiras. E há necessidade de ter a coerência entre o discurso e a prática. E a prática, ela é muito importante, e aí eu deixo até um convite que já foi feita pelo professor, que tenham prática. E uma prática que seja organizada, e que seja organizada em algum lugar. Nós somos do Voz Ativa, nós somos um instrumento de ação prática. Mas pode ser uma outra coisa, pode ser um grupo de defesa do meio ambiente, que nós também fazemos, pode ser um grupo de defesa dos animais, pode ser um sindicato, pode ser um partido, tem que ser alguma coisa. Porque o que nós percebemos? Que quando nós ficamos indignados, se nós não temos um lugar a quem recorrer, a um grupo a quem nos apegar, para fazer ações práticas, essa indignação cai no esquecimento. E o máximo que nós vamos ter dessa ação é a lembrança. Então, é necessário que essa indignação seja canalizada para uma organização e que ela tenha uma ação prática de intervenção no território. Porque é no território que estão as pessoas. E aí, é importante se falar nas ações das pessoas, porque as pessoas, muitas das vezes, elas fazem ações, mas elas não pensam sobre essas ações. Ou mesmo, elas fazem essas ações, mas elas não se apaixonam por elas. E aí é importante reforçar que essas ações, elas vão estar sendo realizadas, no caso do voluntariado, e eu acho que é um passo fundamental, porque o que é o voluntariado? O voluntariado é uma ação onde você vai fazer o melhor de você para outras pessoas. Você vai fazer o melhor de você, o que você mais gosta de fazer, o que você mais sente prazer em fazer, o que tem de mais belo em você, não para você, mas para outras pessoas. E ao fazer isso, você vai estar fazendo um bem danado para você mesmo. É a beleza, é o que você mais faz de bom, você está fazendo para as outras pessoas. E isso é fundamental porque, na verdade, quando a gente faz esse trabalho, a gente está dispondo do nosso bem mais precioso, hoje em dia, que é o tempo. Ninguém tem tempo de fazer nada. E quando você se dispõe a fazer um trabalho coletivo para outras pessoas, para melhorar a vida de outras pessoas que precisam de ajuda, para poderem começar a caminhar com as próprias pernas, para começar a serem sujeitas da sua própria história, você vai estar doando para elas o bem mais precioso hoje em dia, que é o tempo. É o tempo que ninguém tem. E é o tempo que, quando você faz esse trabalho, você dedica de forma muito carinhosa para outras pessoas.
Mas, nem por isso, quando a gente faz o trabalho voluntário, a gente deve deixar de exigir que hajam políticas públicas do Estado. O Estado está aí para atender às necessidades do povo. E se o povo não está tendo um Estado que o represente, o problema não está só no Estado, o problema também está no povo, que não está dedicando tempo suficiente para fazer com que esse Estado ouça. E aí um convite que eu faço para vocês, o Bourdieu fala que tanto a educação, como a cultura, como a assistência social, ela é vista, infelizmente, pelos governantes como custo. E que os investimentos nas áreas sociais deveriam ser vistos como investimento. É um investimento que vai fazer o bem, é o investimento que vai fazer o bom acontecer. E a gente tem que brigar e exigir desse Estado para que ele seja não algo que nos ameace, mas algo que nos contemple com as nossas necessidades. E por isso mesmo que eu quero resgatar o que aconteceu agora nas jornadas de junho, porque o povo foi para a rua e foi muito legal. Foi muito bonito o povo ir para a rua, ocupar a rua. Mas o povo saiu da rua. Os políticos, inicialmente, eles ficaram com muito medo, porque o povo estava lá, exigindo seus direitos. Aí eu pergunto para vocês, a gente vai continuar indo para a rua apenas para fazer fotos e colocar no nosso Instagram e no nosso Facebook? Ou a gente vai retomar as ruas para exigir o que é nosso? Eu acho que a gente tem que voltar para as ruas, voltar para as praças, para exigir o que é nosso. E para finalizar, eu gostaria de resgatar a questão do sonho, porque o sonho não cansa. O que cansa é a gente sonhar e desistir dos nossos sonhos. Isso cansa muito. Então eu gostaria de convidar todos e todas a voltar a sonhar, a ocupar as praças, a fazer com que a política seja muito bem executada. E isso só vai acontecer quando nós nos entendermos como sujeitos históricos e nos entendermos como sujeitos de ação de transformação. E para isso, eu gostaria, depois que eu afofei a terra, depois que eu arei essa terra, eu gostaria de jogar umas sementes nesta terra, que somos nós. Vocês sabiam que homem vem de humus? Nós somos terra. Então, eu gostaria de jogar umas sementes nesta terra, nesse lugar que já foi adubado pelo humus, né? E eu gostaria de jogar umas sementes no coração de vocês, porque vai depender das nossas ações para a gente transformar essa realidade social excludente e construir o país que nós sonhamos. Eu gostaria de falar um poema do Ferreira Goulart, que eu adaptei, que se chama Homem Comum. E com isso, eu gostaria que essas sementes caíssem e eu espero que elas brotem. Sou um homem comum, de carne e de memória, de osso e esquecimento. E a vida sopra dentro de mim pânica, feita a chama de um maçarico. Sou como vocês, feito de coisas lembradas e coisas esquecidas. Sou um homem comum, brasileiro, maior e casado. E não vejo na vida amigas e amigos nenhum sentido se não lutarmos juntos por um mundo melhor. Mas somos muitos milhões de homens e mulheres comuns. Os poderosos sabem disso. Eles sabem que somos muitos milhões de homens e mulheres comuns. E quando descobrirmos isso, poderemos formar uma muralha com os nossos copos de sonho, de margarida e de girassóis. Nós não precisamos de salvadores da pátria. Nós só precisamos de homens e mulheres comuns. Muito obrigada.